Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. E estamos aqui para mais um episódio do Pode Posicionar. E a convidada de hoje é uma pessoa ilustre, Antonella Arcuri. Muito obrigada por ter vindo, Antonella. Oi, Jennifer. Obrigada primeiramente, né? Quero agradecer por esse convite maravilhoso, inesperado. Para mim foi Sim. realmente uma grande surpresa e é uma honra estar aqui com você, né? Amém. Então, assim, quero te agradecer por esse momento. Eu tenho certeza que vai ser extremamente positivo e vai ser memorável. Né, vai ficar, é um dos momentos que eu vou colocar na minha coleção, né, de Ai, momentos que honra! Que inesquecíveis. privilégio, que privilégio! E eu já quero começar com a pergunta padrão aqui. Quem é Antonella? Jennifer, Antonella. Antonella é uma mulher, né? Eu tenho 50, vou fazer 56 anos e falo Nem isso parece, com muito gente. louvor, com muito amor, né? Eu sou extremamente determinada, mas antes disso eu sou cristã, né? Eu sou uma mulher temente a Deus Amém. e uma mulher determinada, que luta pelos seus sonhos, que acredita que tudo pode mudar, né? Acredito que Deus tem o ótimo sempre. Sim. Acredito que a gente deve lutar pelo que a gente acredita, mas tem que estar antes no coração e não só na mente, porque isso aqui complementa isso aqui. É Eu verdade. sempre falo. E aí a gente coloca nas mãos, né? Então, é um pouco de mim, tá certo? E esse momento faz parte do acreditar, Jennifer. Então, Amém. obrigada. E essa Amém. sou eu. Hoje eu sou chefe de cozinha, né? E esse novo momento que eu estou vivendo também foi um momento que Deus preparou para mim, né? No momento mais difícil que eu vivi, Ele trouxe esse grande presente, essa grande bênção. É isso. Conta um pouco pra gente. De onde vem o nome e a sua família? Conta pro pessoal saber. Essa família Antonella. De onde veio Antonella? Então vamos lá. Eu sou a única brasileira de uma família italiana. Meus pais imigraram no final dos anos 60, vindos da Sicília, com 4 filhos italianos. Então é história de imigrantes mesmo. Ao chegar aqui no Brasil, meu pai precisava de um filho brasileiro para poder se naturalizar e trabalhar de forma legal. Sim. E aí minha mãe engravida e vem eu e minha irmã gêmea, que eu sou gêmea, como se não bastasse. Eu tenho uma Coisa irmã linda. gêmea e aí nós somos as únicas brasileiras. O que é que acontece? Dessa família, meu pai, ele queria que dos filhos, né, nós fôssemos doutores, como se chamava naquela época, engenheiro, advogado, médico. Não queria que a gente fosse dona de casa, Sim. né? E aí eu estudei, sou formada em administração de empresas, tenho especialização em marketing e fui executiva do mercado. Eu trabalhei em grandes empresas multinacionais. Só que, em um determinado momento da minha vida, eu sofri um problema pessoal sério, onde eu precisei realmente tomar algumas medidas que eu não esperava. Então, eu estou falando do meu primeiro casamento. E, nesse mesmo momento, eu tive um problema de saúde grave, onde eu adquiri um tumor nasal. Então, esse narizinho aqui já sofreu 4 cirurgias. E nesse momento eu precisei procurar emprego, precisei me recolocar no mercado, onde eu precisava ter um trabalho que eu não me expusesse ao sol, porque eu fiquei proibida, né, de tomar banho de sol e eu trabalhava fazendo visitas, eu andava muito na rua. Nesse momento, o meu salário mal dava para pagar o meu plano de saúde dos meus filhos. Nesse momento, eu já estava iniciando um relacionamento com a pessoa que é meu marido hoje. E com 5 meses de namoro, eu descubro esse tumor, onde mudou totalmente o direcionamento da minha vida. Eu nunca imaginei que um câncer de pele simples, que era realmente um sinalzinho, fosse mudar minha vida da forma que mudou, porque eu fiz 4 cirurgias, eu reconstruí meu nariz.
porque ele tomou uma proporção que eu perdi 2/3 do meu nariz. Era um sinal que você tinha? Era um sinal. Nossa. Era um sinal, gente. E aí eu chamo a atenção para esse câncer silencioso, Sim. né, que a gente muitas vezes subestima. Porque o câncer de pele, só um parêntese, ou ele leva a óbito ou ele mutila. Tá? Então, gente, a gente não pode negligenciar o câncer de pele. Porque mesmo que não seja um caso de levar a óbito, que no caso é o câncer maligno, ele vai mutilar, ele vai cegar, ele vai tirar sua bochecha, ele vai tirar seu lábio, e no meu caso ele tirou meu nariz. E aí, nesse momento... Você teve que fazer enxerto. Eu tirei a orelha, Sim. reconstruí o nariz, tirei a testa, fiz reconstrução de pele daqui do meu nariz, e esse foi um processo de 4 cirurgias em 4 meses. Não. Então, eu fui demitida do meu emprego, porque eu estava num emprego novo, e a dona da empresa achava que eu estava dissimulando aquela situação e me demitiu. Deus. Enfim, nesse momento eu realmente recorri àquele que nunca nos abandona. Eu literalmente, Jennifer, todo dia na cama, eu não conseguia nem me levantar. Eu fazia uma posição que eu já caía ajoelhada no chão. Eu li Jó, eu não sei nem quantas vezes, eu preciso te dizer. Mas, nesse momento de dificuldade, eu posso te dizer que ele me apresentou algo que eu nunca imaginei. Veja só, meus pais, aí eu volto para a história dos meus pais. Meus pais não queriam, né, que nós fôssemos dona de casa. Sim. Só que eu via nos molhos, nas refeições que minha mãe preparava, algo tão especial, porque minha mãe e meu pai meus pais são falecidos, mas eles tiveram vidas saudáveis. Eles eram saudáveis, né? Obviamente, a idade traz problemas naturais, sim. Mas a saúde, sim. As taxas eram incrivelmente maravilhosas. E aquilo me chamava muita atenção. Num determinado momento, porque são 2 histórias em paralelo, tá? Eu precisei aprender a cozinhar pelo problema que eu estava passando de saúde e problema financeiro. E aí eu fui atrás da minha mãe e disse: mãe, eu preciso aprender a cozinhar. Eu queria fazer que meus filhos tivessem o que eu tive quando eu era pequena, que eu me lembro exatamente fazendo as polpetas, fazendo a massa da pizza. E os seus filhos, pelo fato de você trabalhar fora de casa, não viviam isso. A gente ia para restaurante todo final de semana, pedia comida delivery, e eu estava vendo meus filhos crescendo, nunca me perguntaram: mãe, o que é que você vai fazer hoje? Nunca me disseram: mãe, que comida gostosa. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Como eu não sabia cozinhar, eu fui mais uma vez aos pés do Senhor e pedi: Senhor, me capacita. Me capacita, é um pedido nobre, eu quero cozinhar para os meus filhos. E aí eu comecei, né, eu comprava 1 quilo de tomate, levava na sacola para casa da minha mãe. E chegava lá: amanhã você vai me ensinar hoje. E aí, com essa brincadeira, né, de cozinhar toda semana, eu sempre tinha produto em casa e comecei a falar para as minhas amigas. Então, minhas amigas começaram: Nela, faz aquele molho hoje, Nela, faz aquela lasanha hoje. E a coisa ficou meio que de brincadeira, mas algo estava sendo preparado. Sim. Quando eu tive o meu problema de saúde, que eu precisei complementar minha renda, eu fui aos pés do Senhor. Eu chorava muito: Senhor, me mostra o que é. Veja bem, eu cozinhava, mas eu não enxergava. Sim, sim. E gente, Porque o seu objetivo estava ali, nos filhos. Eu não estava enxergando. E era um objetivo nobre. E o Senhor utilizou essa habilidade que se formou, porque é importante frisar isso, porque muitas pessoas falam assim: não sei cozinhar, e se coloca nesse lugar eternamente. Isso. Você entendeu, não sei cozinhar, e você recorreu a 2 questões. Você recorreu a sua mãe e a Deus. Isso, exatamente isso. E o que é mais interessante é que eu não estava enxergando, e muitas vezes nós não enxergamos as possibilidades que são muitas. Sim. E aí eu perguntava: Senhor, o que é que eu posso fazer? Porque eu trabalho, eu preciso literalmente complementar. E aí eu pensava: um bolo, um brigadeiro, costurar, bordar, bijuteria. Gente, eu pensava em muitas possibilidades. Só que eu já fazia só não enxergava aquela. Só não enxergava aquela. Aí veja como Deus trabalha.
quando a gente está em oração e em sintonia, a gente tem que entender que as respostas do Senhor, elas vêm da forma mais inesperada. Ela não vai vir como uma voz no seu ouvido. Ela pode vir como uma visão, como algo que você escuta, algo que você sente. Você chegar no lugar e você sentir a presença dele, porque é incrível, mas é uma experiência viva. E aí eu estava na minha casa, cozinhando os molhos à noite, chorando muito na cozinha, porque já tinha me casado novamente e estava com meu marido e eu conversava muito com ele. Meu amor, o que é que eu posso fazer para complementar? O que é que eu posso criar que eu não sei? Jennifer, eu estava na panela mexendo os molhos. Quando eu olhei para o tomate olhou para mim. Ô, mocinha, você não está enxergando, não? Está na tua cara! Gente, eu me arrepiei. Nossa. E nesse dia foi um encontro muito forte. Eu corri para o meu marido e disse, meu amor, encontrei a resposta. E desde Tô toda esse arrepiada. dia, eu nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas. Então, no dia seguinte, eu já fui comprar os potes, porque eu queria saber, eu queria precificar. E aí eu fui atrás de uma nutricionista que faz tabela nutricional, porque eu tenho uma grande amiga que ela é um anjo que Deus coloca na nossa vida para me dar o caminho das pedras. Sim. E aí ela foi me dando as pessoas que poderiam me ajudar. E aí eu fui atrás, já programei, já vi mais ou menos o que seria, mas precisava ter o nome. E aí o nome é outra história especial. Ela me indicou, né, o nome de uma pessoa que poderia me ajudar a fazer a marca. Sim. E eu liguei para essa pessoa e essa pessoa disse, Antonella, conta a sua história para eu poder dar a marca, porque eu imaginava que a marca seria palavras italianas, Sim, tá sim. certo? Como cucina, que significa cozinha, Sim. basílico, que é manjericão. Poderia ser várias palavras. Sim. E ela chegou para mim e disse, mandou o arquivo. Quando eu abri o arquivo, estava lá, Antonella Arcuri. E aquilo mexeu comigo, porque eu estava muito debilitada de uma história que eu vinha da minha cirurgia, do meu processo pessoal. E aí eu liguei para ela e disse, por que você está dizendo que a marca tem que ser meu nome? Ela disse, porque, Antonella, toda obra de arte tem que ter uma assinatura. E você tem uma obra de arte criada, né, por você. Desde esse dia, eu tive a certeza, e eu queria colocar aqui, que eu ouvi no momento do meu deserto, que meu nome não era e não deveria ser honrado. Então, eu toco nesse ponto, porque meu nome está sendo colocado no altar. Ele foi colocado no altar do Senhor. O meu nome hoje é referência de seriedade, de qualidade, né? É uma grife da comida italiana, porque essa palavra, gente, não fui eu que falei, eu já ouvi várias vezes isso. Então, Deus honrou. Então, a história do meu nome é essa, tá? Então, eu comecei a fazer os molhos em casa e comecei a vender com um grupo de amigas. Grupo de amigas, comecei a vender na empresa que eu trabalhava, porque Sim. eu trabalhava e precisava complementar a renda. Sim, sim. Só que aí eu já dormia em torno de 4 a 3 horas por noite. Não é dormir às 3, gente, para acordar às 9, não. Era dormir 4 a 3 horas por noite. Eu ia para a Ceasa toda arrumada. Gente, eu ia para a Ceasa toda arrumada comprar tomate. Porque a imagem corta. E depois eu ia trabalhar. Então, era Sim, assim. a logística. A logística. Até o dia, né? E meus filhos falavam, mãe, nossas roupas cheiram a tomate, a casa estava tomada de tomate, a cozinha só tinha os potes, era lá, era tudo, gente. O meu estoque era muito engraçado, não eram sacolas que eu colocava as etiquetas e eu fazia tudo. E aí chegou o momento de sair de casa e colocar um espaço. Foi quando eu fui atrás de uma cozinha, né? Eu achava que seria uma cozinha, né? E seria só delivery. Mas quando eu fui ver o espaço, eu disse, não, aqui pode ter um ponto de venda. Chamei a tia do meu marido, que é arquiteta, falei rapidamente sobre essa história. Aqui, é onde é hoje o restaurante? Onde é hoje. Ali era só uma cozinha? Ali era para ser só a cozinha
E o ponto de venda na frente. Eu imaginei um balcão e um Aham. freezer. Quando eu falei para ela, olha, eu quero montar uma coisa simples, só um balcão, um freezer e botar aqui o caixa. E aí ela me traz um projeto super lindo. Ela disse, Antonella, esse projeto é seu. E eu estou colocando aqui no papel o que você falou que você queria. Não tenho como não fazer. E veio essa loja linda, porque a loja ela é um ambiente onde todos que entram ali têm Sim. vontade de tomar um café, de Sim. conversar, de falar do E de Senhor. voltar toda semana. Porque essa semana eu já liguei pra ela, tá aberto. Já mandei mensagem, tá aberto. Fui no domingo, acho que na terça eu já tava, o restaurante tá aberto. Isso, Jennifer. Então, a gente abriu, inaugurou aquela loja. Meu cardápio, inicialmente, quando eu estava em casa, eram 3 linhas, basicamente, 3 Sim. tipos de molho. Hoje o cardápio tem mais de 50 itens. E o mais interessante é que a minha mãe ainda viu aquela Ai, que loja. bênção. Quando ela Que viu o bênção. molho no pote, que ela viu a marca, ela não entendeu nada. E ela disse, filha, o que é isso? Eu disse para ela, manhinha, olha, isso aqui é a maior herança. Manhinha, chama manhinha. Manhinha, O manhinha. Nordeste maior, falou mais alto. O Nordeste falou mais alto. Sim. Manhinha, isso aqui é o bem maior que você me entregou. Então, Que foi ela gente, que lhe e ensinou. ela que me ensinou o meu molho, ele que é a base de todas as receitas, tem 50 calorias, é alho, cebola e manjericão, onde eu coloco meu maior objetivo, né, e estratégia realmente de vendas que eu trouxe é mostrar para o público que a culinária italiana, diferente do que muita gente imagina, é uma culinária saudável, é uma culinária extremamente afetuosa, Sim, ela sim, remete família, amigos, sim. mesa farta, ela remete encontros. E Deus, ele não só alimentou meus filhos. Gente, isso é que mais me impressiona, porque ele superabundou. Eu hoje faço em torno de 100 quilos de tomate por semana. Gente, Nossa. isso é muita coisa. Esse molho, ele é reconhecido. Eu tenho clientes que têm problemas sérios de saúde, de intestino, e que comem lá na cantina. E assim, diz Antonella, é incrível como eu me sinto bem Sim, me alimentando, né, com o seu molho. Eu já sim. vi mães que têm filhos pequenos com restrições alimentares chorando. Antonella, eu não acredito que meu filho está comendo feliz. Gente, Deus é isso. E eu quero reforçar, eu não sabia cozinhar. Sim. Eu não sabia, eu fui aos Incrível. pés do Senhor e Incrível. ele me capacitou, mas ele não capacitou só para minha família, ele me capacitou para uma missão. É isso, a gente quando entende que a gente tem uma missão, a gente tem que seguir confiar, Sim. porque no meio desse caminho que não foi só coisas boas, veio a pandemia. Eu abri a Verdade. minha loja em março de 2018, e em dezembro de 2018. Março vem a pandemia e fecha-se tudo. E aí eu Sim. fui para os pés dele, Senhor, e agora? E ele disse: continue, continue. Eu sempre tive um nome muito forte no mercado, nome pessoa física, e foi esse nome, gente, que me possibilitou o recurso financeiro que eu precisava, porque a minha loja não tinha histórico para eu conseguir recursos financeiros no banco. E obviamente que eu me endividei, Sim. obviamente. E aí, gente, mas ele disse: continue. Então, eu prezei pelo bem mais sagrado na pandemia, que foi o salário da minha equipe, das minhas Sim. funcionárias. Sim. E ao final da pandemia, as pessoas me reconheciam como quem sobreviveu à pandemia tem a vitória. Verdade. E aí, gente, Eu fechei a empresa na pandemia. Realmente. Aquilo ali para muitas pessoas foi assim, o fim. foi muito difícil. Meu marido, meu companheiro, né, eu não posso dizer meu tudo porque antes dele vem O seu Deus. Boaz. O o seu meu, o Boaz. meu Boaz. Exatamente Seu isso. O resgatador. meu resgatador. Ele
não só segurou na minha mão, como enxugou muitas lágrimas. Sim. E todas as vezes que eu dizia que ia fechar, ele dizia para mim: abra seu Instagram e veja lá todas as mensagens que você recebe. E aí eu ouvia as mães que falavam, as clientes que É experimentavam, propósito. e É eu não podia propósito. desistir. Sim. Então seguimos em frente. Quando, ao final do ano passado, em setembro de 2024, eu tentando ainda, gente, Se 2024, recuperar da me pandemia. recuperar da pandemia. Gerente me procurando, e todas as gerentes que me procuravam, eu nunca fugi das gerentes. E tinham gerentes que choravam comigo. Disse, Antonella, eu só não posso dizer que estou aqui chorando com você. Mas todas entenderam o meu propósito. Antes de setembro de 2020, antes de setembro de 2024, eu sempre em oração, de joelhos, porque ele nunca me abandonou. Um determinado banco me procurou e disse, Antonella, vamos negociar. E aí, gente, foi milagroso. Eu estou falando de milagre financeiro. Sim. De uma forma, eu não consigo nem dizer para você a proporção. E eu consegui quitar 80% de toda a minha dívida. E, gente, Que o mais bênção. incrível de toda essa história é que quando eu pensei que eu ia me livrar do banco, Sim. que eu cheguei para a gerente e falei para ela, olha, agora que está tudo certo, vamos encerrar a conta, para eu não precisar ter o custo com essa conta. Ela disse, encerrar a conta, Antonella, você está louca? A gente vai lhe dar um crédito, a gente quer você com a gente. Então, gente, Deus honra. Por conta desse banco, os fornecedores têm. Eu tenho crédito perante os Sim. fornecedores. Sim. E aí aconteceu um fato engraçado, gente, no final do ano passado, que aí eu quero colocar aqui, faz parte de toda a trajetória. Com toda essa dificuldade, mas já tinha pagado, né, uma parte da dívida, mas a outra parte eu ainda precisava resolver. Eu pensei em tornar minha loja somente delivery. Sim. E o senhor disse: tá louca? Deixar essa loja delivery? Porque ele falou isso, gente. Muitas clientes chegaram para mim, porque eu comecei a divulgar com algumas pessoas que eu precisava, era estratégia. Sim. Porque de repente eu estava falando com a pessoa certa e a pessoa queria comprar meu ponto. Sim. E aí, sabe o que eu ouvia? Você tá louca? Esse ponto lindo, eu disse, eu quero vender, eu dizia internamente. E cada vez mais eu ouvia: essa loja é linda, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí, meu filho mora no Canadá. Olha o que aconteceu nesse período, gente. Eu estava muito, muito bem triste, porque eu estava achando realmente que eu ia vender aquela loja. Mas o Senhor disse para mim: vá descansar, vá descansar. Mas eu disse: Senhor, eu vou descansar como? Porque eu estou cheia, né, de problemas para resolver. Sim. Tem a minha loja, que eu preciso dar um rumo para a minha loja. E eu recebo um presente. Eu tenho uma irmã. Eu tenho um filho que mora no Canadá. Meu Sim. filho tem 27 anos, mora no Canadá, e fazia 2 anos que eu não via meu filho. E uma irmã minha, irmã de sangue, chega para mim e diz que tem um presente para mim. Só que nesse dia eu me ajoelhei. Eu disse: Senhor, como que eu vou descansar? E no eu estava fazendo uma live com uma pastora, e a pastora disse do nada: eu estou vendo um passaporte aqui. Não sei por quê. Naquela hora eu disse: meu passaporte? Como é que ela está vendo o meu passaporte? Como é que eu não tenho nem condições de viajar? Nesse mesmo dia, Jennifer, eu estou contando para você uma história muito, 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 muito especial. A minha irmã me procurou e disse: Antonella, eu tenho um presente para você. Eu senti que eu tenho que mandar você para ver Alvinho. Eu disse: mas como? Ou seja, eu ganhei a minha passagem para o Canadá para ver meu filho. E, como se não bastasse, porque Deus faz tudo completo, ele não só mandou, ele não disse para descansar. E quando ele disse para descansar, era descansar, tomar sorvete, passear. Era Vem, descansar é mesmo. descansar mesmo. Minha outra irmã de sangue me deu dinheiro para passear. Ai, meu Gente, Deus, família. Melhor coisa que Deus criou. essa história é muito forte, porque quando ele diz confie e descanse, eu segui, eu obedeci. A obediência é a chave da vitória. E aí, quando eu cheguei lá, que eu estava descansando, e eu disse: Senhor, aqui estou. Claro que no peso da mala tinha a minha Bíblia.
que eu abria todos os dias para entender o que é que eu estava fazendo lá se eu não tinha 50 centavos na minha conta. Sim. E aí, gente, veja o que aconteceu. Lembra que eu falei que eu estava tentando vender a loja? Quando eu estava no Canadá, uma pessoa me procurou e disse: é verdade que você quer vender sua loja? Eu disse: é verdade, só que eu conheço essa pessoa. Ele é marido de uma amiga minha, Sim. que eu não tenho muita aproximação. E aí ele disse: eu posso ligar para você? E aí nós agendamos um horário para conversar. Só que aí a esposa dele, que é uma amiga que eu não tenho muita relação, disse: Tonela, você está vendendo sua loja? Aí eu disse: olha, eu estou, mas eu gostaria, né, de conversar, entender melhor. Enfim, nós marcamos. Aí ela disse, aí ele me falou: Antonella, a gente não quer comprar sua loja. A gente quer propor comprar suas ações. E aí, a gente quer fazer uma sociedade. Gente, eu estava no Canadá. Deus disse: descanse. Quando eu voltei para Recife, gente, tava tudo. A gente fez uma reunião. Ele só me fez uma pergunta, que foi a mais importante: você tem dívidas trabalhistas? Eu disse: não. Ele fez: então vamos conversar. E aí ele fez o aporte. Gente, eu brinco com isso porque de uma estrada de muitas dificuldades, eu me coloquei como eu me coloquei como eu estou colocando minhas ações à venda e eu recebi um investidor que comprou as ações, né, que a gente naquele momento negociou, Sim. fez o aporte rapidamente, sem nenhuma burocracia, sem investigação, sem ficha policial, sem absolutamente nada. E aqui estou eu. Porque com esse aporte que ele fez, a gente pôde crescer. Sim. E aí, Expandir. gente, é que vem o Expandir. grande momento. Eu não fechei como eu expandi meus negócios. A loja do lado, que era uma tormenta para mim, Deus tirou essa pessoa, levou para um outro lugar, e hoje a minha cantina é colada com a minha loja, a gente só divide uma parede, onde estrategicamente é extremamente importante porque viabiliza a produção. Sim. Eu tenho uma única cozinha que abastece a loja, as duas. Então, viabilizou totalmente o negócio. A minha sócia hoje, que eu gostaria de ter trazido para cá, ela hoje é a minha amiga, tá certo? Que passa por um problema de saúde, onde eu entendo que eles não só eles o propósito que Deus colocou, né? Não somente eles na minha vida, mas eu também na vida dela. Então, Jennifer, essa história realmente é uma história que me comove, porque hoje eu preciso dela e ela precisa de mim. Inclusive, ela já disse isso para mim. Ela me chama de Anton, ela diz: Anton, quando você pensa que você precisava de mim, eu precisava de você. E Deus preparou tudo. É incrível como aconteceu hoje a cantina. Eu olho para a cantina e eu digo: Senhor, eu pensava em fechar. Eu pensava em ir para a casa da minha mãe, para uma cozinha fazer delivery. E hoje eu tenho uma cantina que remete toda a minha família à historinha do começo, onde lá estão as fotos da minha mãe, da minha avó, das minhas irmãs, tias, primos. E é isso, Jennifer, é isso que eu queria, né, deixar aqui registrado, que é um caminho, né, que a gente precisa trilhar. Nesse momento de dor, gente, eu fiz muito ravioli na minha casa. Ninguém imagina, eu chegava linda, mas eu passei a noite fazendo ravioli. Então, assim, de touca, as lágrimas assim desciam, mas eu dizia: isso aqui tem um propósito, isso tem um propósito. Eu sabia, eu tinha certeza que aquilo tinha um propósito. E o propósito era esse. Sim. Tudo que tem ali dentro é feito por mim. E o que eu acho mais interessante, assim como o nosso encontro, as pessoas, quando degustam meus pratos, sempre falam: Tonela, isso aqui tem algo a mais do que só comida. Tem amor. Tem muito Tem amor, é muito muita amor. entrega. Entrega, confiança. Sim. Então, esse episódio do Canadá, né, eu trago muito forte, eu levo para a igreja, eu conto para as minhas irmãs na igreja. Sim. E Porque fortalece a fé. isso. Quando você conta às pessoas que estão passando por alguma necessidade, mostra: olha, existe um caminho. Nós temos um Deus
que precisamos confiar e descansar, que foi o que você mais falou ao meu coração nessa entrevista, é descansar. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi, Jennifer, deserto não é lugar para fazer morada. Sim, sim. É para a gente atravessar, para a Isso. gente se tornar o que o Senhor quer que a gente se torne. E eu digo que eu aprendi eu tive uma outra visão quando eu estava nesse deserto, é que o deserto é como atravessar, né, um rio com a ponte Sim, bem aquela ponte que a gente vê em filme, sim, né, a sim. ponte frágil que balança, Agitada. agitada. Indiana Jones. Sim, Aquela que balança mesmo. sim. E aí, gente, a gente tem medo de atravessar, mas do outro lado tem um jardim lindo. A gente sabe que tem, mas a gente não confia, a gente volta. E tem um Senhor que está segurando nossas mãos. Não tem explicação como a gente atravessa. E a gente precisa confiar que esse Sim. jardim está do outro lado. E existe de verdade. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Sim, Ele sim. disse que seria possível. E é isso, Jennifer. E nosso encontro foi assim. Você foi tocado. Nosso Exatamente. encontro foi assim. Exatamente. Vou contar um pouco pra vocês como foi o nosso encontro, gente. Não tem uma semana, tá? Domingo passado, saímos do culto, Rodrigo, vamos comer, vamos. Eu já tinha ali stalkeado o restaurante. Já tinha mostrado, porque eu mostro pra ele. Mulher tem que ser intencional, mulher tem que ser Isso. inteligente, tá? Esse negócio de, vamos nesse restaurante porque eu quero ir. Não, você Isso. direciona para que seu marido tome a iniciativa. E eu, Isso. olha, amor, que interessante esse restaurante, é italiano. E ele sabe o quanto eu gosto de massa. Sim. Eu sou uma fã de massa, de molho. Pra mim, comida tem que ter molho. Sim. Não, olha, geralmente, se a gente observar o Nordeste, é mais comida seca ali e tudo. Isso. Mas eu sou apaixonada por molho. Comida boa pra mim tem que ter molho. Se não tiver, eu invento. Tem que ter molho. E aí eu, olha, um restaurante italiano, olha que legal. Aí ele, vamos ver na lista pra gente ir um dia. Isso foi na mesma semana, tá? Sim. Vamos ver pra gente ir um dia, a gente vê aí na lista, tá certo. E Rodrigo, ele é muito assim. Bateu na cabeça dele agora, vamos agora. Vou fazer agora. Já mulher, não. Porque se eu soubesse que eu ia, eu teria me arrumado pra fazer fotos. Porque o restaurante, gente, o restaurante é caprichoso. O que ela falou aqui, ela ainda foi modesta. O restaurante é muito charmoso. É muito charmoso. Pra onde você olha, tem detalhes. Pra onde você olha, tem detalhes. Assim, parece que cada cantinho foi pensado. E aí, ele saindo do culto, ele... Vamos lá naquele restaurante. Aí, no culto, terminando do culto, aí eu, né, mulher, né? Se colocando no lugar de frágil. Ai, nem tirei a carne do congelador. Esqueci de tirar a carne do congelador. Alguém tem que ser estratégica. Claro. Aí ele, amor, então poderíamos ir naquele restaurante lá que você falou. Sim. É mesmo, eu nem lembrava dele. Eu tinha pensado sobre isso. E aí fomos no restaurante, chegamos lá, o restaurante ainda fechado, né? Porque a gente saiu do culto e já fomos direto. E tivemos ali uma experiência incrível, tudo muito delicioso. E eu observando tudo, quem já me acompanha sabe como eu sou muito apegada às imagens, aos detalhes. Eu sempre falo, os detalhes comunicam, os detalhes são importantes. E cada cantinho lá é pensado assim, cuidadosamente. E a gente vê que tem pegada assim de família, sabe? De casa. E eu fiquei sentada assim de frente para um mural cheio de fotos. Eu quero, será que aquela ali é ela? Será que aquela ali é a irmã dela? E a gente comendo, e eu ficava assim, ó, será que aquele ali é o avô dela, a avó dela? E não sei o quê. E ficava nessa. Comemos, tivemos uma experiência assim extraordinária. Quando a gente saiu, ela estava na frente. Uma coisa que a gente observou, que a gente achou assim, fenomenal, que muitos restaurantes não entendem essa importância, é da maneira que você recebia as pessoas. E isso eu falo pra você. Nunca mude isso. Independente do restaurante amanhã ser gigante e receber, sei lá, 100, 200 pessoas, nunca mude essa essência. Porque nós, clientes que estamos lá, a gente presta atenção nesses detalhes. E uma das coisas que Rodrigo, que não é de prestar atenção nas coisas, comentou foi, as pessoas chamam ela pelo nome. As pessoas chegam, Antonella, Antonella, Antonella. E você lá, oi, não sei o que, Antonella. E faz questão, né, de falar com você, e você ali, Antonella, Antonella. E esse carinho de você chegou em uma mesa e ficou conversando, assim. Isso a gente observando tudo, veja. Nossa. Primeira vez a gente no restaurante, a gente tá observando tudo. Gente. E você chegou em uma mesa, ficou conversando com a pessoa, ficou conversando ali, tirou o nosso pedido, mesmo com o garçom, mesmo com os funcionários, tirou o nosso pedido. E tudo isso a gente analisando.
Porque, para mim, o atendimento, ele se equipara à qualidade da comida. Sim. Às vezes eu chego em um lugar onde a comida é extraordinária, mas o atendimento deixa a desejar. Então, já não cria essa expectativa. E o seu atendimento foi afeto. Eu, como cliente, naquele momento, não lhe conhecia, eu senti afeto. Eu senti ali como se a minha mãe estivesse fazendo aquela comida, estivesse recebendo a casa. Entendeu? Eu tive essa sensação. Por isso que quando eu falei ali no final para você, eu fui conversar, foi em gratidão. Não só pela comida, que estava maravilhosa, e eu pedi o meu prato favorito, que é lasanha. Eu disse a ela, eu sempre experimento a lasanha. Em todo lugar que eu chego, eu, lasanha, 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 porque eu saio fazendo a análise, que eu gosto de cozinhar. E aí, esse afeto foi que a gente sentiu. E Rodrigo, que não é Rodrigo para extensão em nada, Rodrigo quer chegar a comer. Rodrigo quer chegar no lugar e comer. E ele prestou atenção, ele disse, todo mundo chamava ela pelo nome. E como é importante isso, você tá em um lugar ali que as pessoas sabem da sua essência, lhe conhecem pelo nome, lhe chamam pelo nome, ou seja, um local familiar. E essa questão da tradição, né, é o que realmente marcou muito, simplesmente por eu ver o nomezinho lá. Tradição, o molho e não sei o quê. E eu tirei foto e eu postei. Sim. E eu postei, eu disse, é isso. No mundo de hoje, a gente está perdendo muito a base da tradição familiar, sabe? Do molho que é passado de mãe para filha. Tudo que eu sei cozinhar hoje veio da minha mãe. Não tem nada que eu criei. Tem coisinhas ali que eu digo, se eu botar esse temperinho aqui, se eu botar aquilo ali, que a gente faz isso. Mas a base foi construída pela nossa mãe. E hoje tem se perdido isso. E quando foi no final, e eu cheguei lá no final, ela estava lá no final, né? Pra se despedir e tudo. Eu disse, eu queria ter ouvido a história daquelas fotos lá. Ela, não seja por isso. Venha cá, e começou a contar. E a gente saiu de lá com o convite para um podcast. E lá eu me emocionei, aqui eu me emocionei, porque assim, a gente está percebendo que está escasso essa questão da história, de ouvir, de realmente trazer a essência da família para os lugares. E por isso que a gente se sentiu tão acolhedor. Porque você transferiu isso. Você pegou isso da sua mãe, da sua família, da bagagem italiana e trouxe no restaurante. A gente se sentiu assim, abraçado mesmo, sabe? Essa foi a experiência minha como cliente, gente, que não tem uma semana que eu estive lá. Eu disse, as pessoas precisam ouvir essa história. As pessoas precisam ouvir essa história. Porque a gente precisa realmente dar voz às questões tradicionais. À família. Aquilo que tem valor. Porque hoje em dia as coisas são tão fúteis. Relativas, voláteis. Se desfaz de forma tão fácil, né? Hoje em dia as pessoas descartam tudo muito fácil. E quando você traz assim uma característica mais tradicional, aqui tem história, aqui tem raiz, cativa. Ai, Jennifer, eu fico muito, muito feliz, até me emocionei, porque eu acho que o grande desafio de nós empreendedores que empreendemos no amor é fazer com que nossos clientes sintam isso. E quando a gente atinge esse objetivo, é muito satisfatório, é uma realização profunda. E naquele dia em especial, eu estava muito cansada. Eu sempre falo e brinco muito com minhas funcionárias, gente, eu chego lá na cantina, o pessoal está de cabeça baixa, eu boto logo a música italiana que eu mais gosto. E vamos dançar. Tocou a música do nosso casamento. Olha! Que coisa linda. Aquela Perfect, de Ed Sheeran. Que coisa linda. Foi a música que eu entrei no meu casamento. Nossa, gente, então foi total conexão. Aí eu e o Rodrigo, a gente começou a se emocionar. Ai, que você coisa. Tá entendendo? Sim. Eu tô arrepiando, você tá entendendo? Isso. Começou a tocar italiano. Isso, porque ela... Exatamente isso. Eu e o Rodrigo, a gente ficou... Que coisa linda. E é isso, gente. As pessoas entram, não elogiam só o cardápio, os detalhes, mas a questão da trilha sonora. Então, Jennifer, eu me realizo porque é isso que me tira da cama quando as pernas pedem para ficar. Eu reclamo, às vezes eu chego em casa e faço, meu amor, eu estou muito, muito cansada. Aí daqui a pouco, quando eu digo, ele faz, você vai para a cantina hoje? Eu digo, não, hoje eu vou descansar. Quando ele chega em casa, ele faz, cadê você? Eu estou descansando. Eu estou descansando. Disse, meu amor, eu olhei nas câmeras e vi que estava cheio, eu preciso ir, eu não consigo. Gente, a gente precisa silenciar e ouvir o que é que Deus tem para a gente. E não o contrário, porque
O que você falou hoje, que as coisas estão voláteis e descartáveis, as pessoas vão para o que é rentável, porque Sim. é moda, Sim. tendência. Sim. Só que, gente, o que é permanente é o que vem de tradição. E aí está dentro do coração, onde supera a dor, vai superar o cansaço, os desafios do dia a dia, que não são poucos. Sim. E o mais interessante é que a gente não pode perder essa essência. Então, isso, Jennifer, que você está falando, olha, eu tenho um. É engraçado, porque meus funcionários dizem, não, Antonella, a gente tem que tirar a senhora do salão. Porque a senhora fica conversando e eles não conseguem comer. Eu digo, mas olha, é aí. Elas me chamam, porque eu faço isso com amor. Então, assim, é muito interessante essa questão, porque nós, seres humanos, né, mulheres, muitas vezes, nos subestimamos. Eu não sei fazer nada, verdade. eu estou vivendo um momento difícil. E se coloca nesse papel de vítima e mora lá. Como você falou, Isso. o deserto ele não é para fazer morada. Não é, gente, E as não pessoas é. fazem. Isso, Porque é melhor você estar no campo do vitimismo do que isso, sair da zona de conforto. isso, Vai pedir esforço seu que muitas vezes você não está disponível ali, você não está isso. disposto. E quando você enfrenta, e sabe o que eu digo para minha equipe, que 99% é mulher, eu digo, olha, sabe qual é a vantagem da mulher? Que mesmo triste, pode passar um batom e tá tudo certo. Ajeita os Então, cabelos, ajeita os cabelos pronto. e pronto. Gente, a gente sai desse lugar de Sim. triste e volta totalmente diferente. E a gente não precisa estar falando, eu estou passando por dificuldade, só ele precisa Sim. saber. Sim. E foi isso que eu aprendi, né? Que eu preciso me arrumar, porque quando a gente não está muito bem, a gente não quer se arrumar. Bota um batom, ajeita o cabelo. E eu não estou falando de marca, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de disposição, eu estou Isso. falando de garra, de E você cuidado parar, consigo de mesma. cuidado, de cuidado. Eu não tinha condições de ir para academia, eu fazia caminhada na avenida. Fazia caminhada na avenida e voltava. Eu vou para minha loja. Na pandemia, a loja continuava aberta. Sim. Porque a loja é produção, Sim. então e a alimentação, tá, gente, eu ia para lá, acreditando. Tinha dia que era só um café, e eu dizia, Senhor, amanhã será melhor. E aí eu quero aproveitar e dizer que, depois de todo esse cenário, porque eu já me despedi do deserto, Sim. Ele hoje serve para testemunho. Ele serve para testemunho. O meu tiramisu está nos melhores restaurantes dessa cidade. Muitas pessoas legal. visitam minha loja, procuram minha loja atrás do tiramisu. E a minha mãe, em visão, ela disse, filha, seu tiramisu vai ser muito mais procurado do que você imagina. Ele vai ser o produto mais vendido da sua loja. E eu não acreditava. Ela teve isso em visão. Ela disse, filha, o seu tiramisu. E eu não sabia fazer tiramisu como ela sabia. Eu disse, mas como assim? Aprendeu com ela também. Aprendi com ela. Aprendi tudo com ela. E ela disse isso para mim. Ela teve um sonho e ela disse para mim, eu disse, mas como? E aí, gente, acreditando, fazendo com amor, trazendo a equipe, uma coisa que eu sempre falo para minha equipe. Vocês têm sonho? Vocês sonham, porque quem não sonha não serve para estar comigo. A gente precisa sonhar. O sonho faz a gente levantar, dar um propósito para sair de casa. Todas elas. Eu trouxe pessoas que estão melhorando de vida, que estão trazendo situações melhores e vêm de situações difíceis. Eu sou instrumento. Eu sou apenas aquele que trouxe algo para fazer a diferença na vida dos outros. Quantas pessoas estão dentro da minha loja, da minha cantina, da minha... E eu falo, gente, isso aqui que vocês estão produzindo é algo sagrado. Façam com amor. A gente está entregando um bem do Senhor. Eu estou entregando uma obra-prima. Então, quando está na cozinha produzindo, que hoje eu tenho uma equipe que fabrica, não, graças ao Senhor, eu já não fico sozinha fazendo as massas. Não preciso mais mexer os molhos, mas cada uma que está ali, ela sabe do meu propósito. Sim. E isso precisa ser realmente algo vivo na mente dele. Tem que ter uma unidade. Tem que ter uma unidade, porque se a unidade quebra, o produto não chega na sua mesa com a intenção que eu comecei. Perfeito. Então, assim, eu coloco isso porque hoje, realmente, ontem nós entregamos, né, um grande restaurante de Recife, né, comprou uma quantidade
muito, muito grande. Que eu, meu Deus, como assim? É sério, né? Então, e é sério. E muitas vezes a pessoa nem A sabe. Chega em pessoa outro nem sabe. restaurante, tá ali comendo E algo não que sabe tem. que é o meu tiramisu. E hoje ele é realmente um produto que muitos italianos, muitos turistas vêm à cidade e Preciso colocam. experimentar. Não peguei lá. Precisa, Não peguei lá. Preciso precisa. voltar a E vai experimentar ser o a minha convidada tiramisu. para você comer o meu tiramisu lá. Ah, já Você é vou, minha já vou. convidada. E a gente está com um projeto muito nobre para o próximo ano, né? Tudo seguido pela direção que o senhor está me Coisa dando. linda. E o que é mais importante, que eu sempre, né, reforço aqui, a minha sócia, o propósito de Deus ter colocado não foi somente aquele recurso que eu recebi, algo muito, gente, tem algo muito maior atrás daquilo que a gente pensa que é só a nossa necessidade, que é só aquilo que a gente Sim, precisa. A sim. gente resolveu, gente, aqui, eu resolvi aquilo, hoje eu olho, meu Deus, como era pequeno. Quando eu estava no Canadá, eu disse assim, eu tô aqui mesmo, ouvindo musiquinha e andando com meu E tomou um filho. sorvete? Tomou um Claro, um só sorvete? não, tomei Sim. muitos, muitos. Então é isso, Jennifer. Eu acho que eu consegui, né, passar para você. Essa sou eu. Que coisa linda. Que coisa linda, Antonella. É tão bom ouvir assim a história de pessoas que têm ali uma transformação de vida, que têm um propósito, que vai além do que a gente olha de forma terrena, né? Porque a gente olha muito para a questão financeira, material. E quando você realmente coloca Deus no negócio, é Ele que vai direcionando. E muitas vezes a gente faz duas perguntas, né? Por quê? Ao invés de dizer para Para quê? quê? Isso. Para quê? O que é que o Senhor quer comigo nesse lugar, nesse deserto? Onde o Senhor quer me levar? Me direciona. E um dos pontos que você falou aqui, que eu achei também incrível, é que você falou que o ponto da vitória é a obediência. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelas nossas mãos, do nosso jeito. Eu tinha um pequeno grupo que eu pegava uma folha assim e dizia assim: ó, você faz assim com Deus. Você entrega a folha a Deus, Deus está nas tuas mãos, o Senhor faz tudo, vou descansar. Aí passa um minuto, você, peraí, Deus, me dá aqui, deixa eu fazer do meu jeito aqui. E na verdade Deus quer entrega total e obediência, Isso, né? Quando a gente isso. se coloca nesse lugar de filho, o que é que filho tem que fazer com os pais? Obedecer. Obedecer. Ele Isso, vai direcionando, porque o pai, ele tá ali para proteção. isso. Então, quando a gente se Amém. coloca nesse papel de proteção, o Senhor ele Amém. vai direcionando e conduzindo todas as coisas à maneira dele, Dele. que muitas vezes não é aos nossos olhos, Amém. né? A gente olha Exatamente. para as coisas e vê ali um turbilhão de coisas acontecendo e o Senhor está Isso. vendo além. A gente não consegue enxergar além. A Isso. gente só consegue enxergar quando a gente está lá. Isso que você está falando, né, do atendimento, eu vivo muito isso com as minhas clientes. E quando eu escuto cada feedback, assim como eu estou lhe contando o feedback, eu faço questão de falar feedback. Eu sou daquela que chega em restaurante e se tem alguma coisinha ali errada, eu falo. Mas se tem uma coisa muito boa que acontece, eu faço questão de chamar o chefe. Eu chamo o chefe. Isso. Ou então eu digo, eu posso ir na cozinha? Eu posso falar com o chefe? Por quê? Porque a gente vive muito nessa questão do ataque, Isso. sabe? E o Senhor nos chama para esse lugar também de agradecimento. Então, muitas vezes, ele nos coloca em situações onde a gente tem que agradecer e enxergar que a gente chegou lá por causa da nossa obediência, Exatamente. né? E a gente não quer, muitas vezes, passar por esse processo, como você falou. Existem processos, tudo em nossa vida existe processo. E me conta, Donella, durante esse processo que você passou, além da pandemia, qual foi o ponto onde você olhou assim, você disse, não, agora eu acho que não dá mais para caminhar? Ou o ápice foi a pandemia mesmo? Veja, como eu falei, depois da pandemia, né, a gente continuou, a loja continuou, mas teve um momento que eu trazia ainda os resquícios, né, do que aconteceu na Sim, pandemia, que foram sim. E vai devastadores, se os danos, acumulando. e foi se acumulando, e foi quando eu entendi que eu precisava diminuir custos, Sim, que estava sim. muito difícil, e eu precisava parar, porque se eu seguisse em frente, né, fazendo algum tipo, sei lá, criando mais coisas, querendo trazer mais gente, eu precisei realmente parar e pensar o que é que eu precisava, o que é que eu podia fazer Sim, para sim. manter meu negócio. Foi quando eu pensei em tornar minha loja somente delivery, Sim. certo? E Você já aí, estava com aquele restaurante ao lado? não.
Era só a Não, loja era ali. só aquela loja. Ali do lado Entendi. Foi era quando veio com a sociedade. exatamente isso. Eu tinha só a loja. Minha loja era a loja só da pronta entrega, que a gente tem a linha pronto e fresco, Sim. certo? Eu faço encomendas. Então, tem os pratos que o pessoal, quando vai viajar, vai para a praia. Sim. O pessoal, quando faz evento em casa, porque eu faço eventos até 50 pessoas. E tem a parte, né, que a gente faz entrega, porque eu também assino o cardápio de 2 pousadas. Então, assim, eu tenho É demanda, hein? É muita demanda. Porque demanda só de um restaurante já é grande. Exatamente. E aí, o que é que eu pensei? Bom, eu não preciso do ponto de venda. Eu posso ficar só delivery e eu vou atender. Sim. Foi a hora que eu pensei em parar. Mas aí Deus mudou tudo. Ele disse: não, 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 não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Você não vai parar, não. Você vai triplicar. Ai, E Deus. aí, com a entrada da sócia, né, que ela entrou não somente com recurso financeiro, ela entrou também com trabalho, porque sem ela, hoje, eu não seria o que sou. Eu não está, a gente não estaria onde a gente está. Então, tudo mudou. Nós crescemos mais de 180%. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, aí agora eu estou falando de recurso financeiro. Glória a Deus. Chegamos num número que eu olho que eu digo, não é possível. Porque Glória a minha Deus. meta era muito, muito Como eu enxergava pequeno. como eu enxergava pequeno. Então, era isso. Agora, tem um outro ponto também, sabe, Jennifer, que eu acho importante essa pergunta, assim, que você fala, o ponto de parar. Eu acho que o ponto de parar, para mim, é quando eu não conseguir mais transmitir a minha essência. Então, eu Sim. sempre falo isso. Sim. Muita gente pergunta, seu molho Sim. é industrializado? Não. Eu tenho um monte de mocinha fazendo lá da forma mais caseira possível, no passador de Sim. legumes. No dia que eu não tiver mais Gente, é uma condições de delícia. fazer, É uma delícia. no dia que eu não tiver mais condição de fazer, a gente para. Sim. E aí vai parar de crescer? Não, cresce com outras possibilidades. Sim, sim. Mas a essência pela qual meu negócio foi criado, ela não pode perder. Perfeito. Então, eu acho que o momento de parar, Jennifer, é quando você não consegue mais dar o que você pensou Sim. como sim. propósito no início, Sim. sabe? E aí, o crescimento, ele vem de outras formas, mas a essência continua. Sim, sim. E quando você pensou nessa questão de, peraí, eu tenho que cozinhar para os meus filhos, né? Lá Sim. atrás você estava trabalhando ainda numa, Veja, numa empresa. eu trabalhava na empresa e é um detalhe interessante que você Teve ter um ponto assim, voltado. tem um ponto Pois assim é. que você disse, poxa, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Veja, eles eram pequenos, né? Meu filho, Você tem 2 filhos? tenho 2 filhos. E aí, essa coisa de sair todo dia, todo final de semana, não tinha o afeto, não tinha comida em casa. Foi quando eu fui orar, me ajoelhei e pedi ao Senhor que me capacitasse para levar isso para os meus filhos. E, gente, quando meu filho me perguntou, num determinado final de semana, ele estava com os pés todo preto, brincando lá embaixo, chegou em casa, mãe, o que é que você vai cozinhar hoje? Eu disse, ele entendeu tudo. Gente, foi a coisa mais, assim, impressionante. Meus filhos pediam, mãe, o que é que você vai cozinhar hoje? Então, aquilo ali, daquele momento em diante, nunca mais eu fui a mesma. Eu sempre colocava a minha refeição na mesa e foi ali que eu entendi que eu precisava realmente multiplicar isso. E aí foi quando eu comecei a falar para as amigas, né? Minha mãe, cada vez mais, ela ia para minha casa, me ensinava mais e mais pratos. Então, a minha vida hoje, se eu olhar 10 anos atrás, 12 anos, 15 e tal, nossa, 15, eu não sei nem quem é aquela pessoa, porque minha vida foi totalmente transformada. E você nota que Totalmente. foi transformada porque você teve um propósito genuíno, onde você colocou a família em primeiro lugar. Isso, a família. Meu propósito era e é esse, né? De a mesa, Sim. ela tem muito mais bênçãos do que meramente apoiar os pratos e os copos e os talheres. Sim, sim. Ali na mesa acontece algo sagrado, ali é um altar do Senhor. Okay. Então, quando eu estou preparando um prato, uma encomenda, que eu sei o nome da cliente, que para onde vai, gente, é tanta coisa que me vem à cabeça.
né, de poder proporcionar, de que aquele momento seja um momento abençoado. Quando a gente está fabricando, quando os pratos saem, eu olho para a sacola, Senhor. E tem coisas engraçadas, isso que eu me lembrei, porque já teve momentos de, na sacola, e coisas que eu, será que ela vai gostar? Ô Senhor, sabe a impressão que eu tenho? Que Deus transformou todos os pratos que estavam ali dentro. Porque a pessoa dizia, Antonella, estava maravilhosa. Mas, gente, como eu estava em dúvida se ela ia gostar. Então, assim, é impressionante. E uma coisa que eu falo é o feedback, cada retorno, as pessoas sim. sentiam, né, que aquilo ali foi feito. Dá a da forma- sensação de eu estou cumprindo minha missão. Isso. É isso. Eu nasci para isso aqui. Isso. E a gente precisa silenciar, né? Eu deixo um recado, né, para as que estão nos ouvindo. Era isso que eu ia perguntar. Ah! Por favor, deixe um recado para quem está ouvindo. Meninas, meninos, quem estiver ouvindo, né? O recado que eu deixo é silenciar no momento mais tumultuado, por mais tumultuado que esteja, silencie. A gente tem um Deus que não nos abandona. Isso. E ele não fala com essa voz aqui que a gente conhece, não, gente. Não fala. Pode até falar, mas ele vem de várias formas. Silencia. O que eu estou contando aqui é uma história real, de dor, de propósito, de luta. Meus filhos estão muito bem, graças ao Senhor, de mente, de corpo e de coração. Eles estão equilibrados, eles estão felizes. E como eu estava falando no início, né, meu último que saiu de casa, que foi morar em São Paulo, eu disse para ele: eu vou abrir a gaiola para você voar, porque o propósito que eu tenho, tinha para os meus filhos sempre foi esse, prepará-los, assim como Deus me preparou, de fortalecer as nossas asas, a nossa musculatura, porque às vezes a gente sabe, mas a gente não está em condições de fazer. Sim. Então, meu recado é parar. Não é clichê que a gente vive um momento acelerado de TikTok, de Sim. Instagram. Gente, deixa esse Instagram, deixar o celular e silenciar. Ouvir o que precisa realmente ser ouvido. Às vezes não é o que a gente quer ouvir. Não é o que a gente quer ouvir. Mas a história que eu conto é uma história de vitória. Tem muito ainda pela frente. A gente olha os bastidores, não, né? É bem pesado. Como eu falo, Sim. né? É pesado, mas é um propósito de vitória. A gente não pode desistir. E estar aqui faz parte desse processo, faz parte desse propósito, Jennifer. Agradeço demais, porque você realmente é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que ouviu, é uma pessoa que sentiu o que eu coloco ali, Jennifer. Isso está sendo muito primoroso para mim, tá certo? Toda a peça, tudo o que tem ali foi pensada com muito amor, né? E isso realmente faz diferença. Isso aqui, gente, é resultado do improvável. Sim. É Sim. resultado do improvável. Sim. E é sempre assim. As coisas boas, elas vêm quando a gente menos planeja. Você estava cansada, né, no domingo, como você falou. Muito cansada, muito cansada. Eu precisava ficar ali na loja porque a minha sócia não poderia ir. Sim. Nesse dia eu não consegui nem ir para o culto. E aí eu fui para a loja e aconteceu esse encontro. E às vezes o que eu acho interessante é que eu saio de casa reclamando que eu estou cansada, mas quando eu chego lá, o cansaço se vai. Então é isso, gente, é trazer para a vida real o que está aqui dentro, que tudo será transformado. Porque esse é o propósito. A gente não está aqui para sofrer, a gente não está aqui. Eu tenho plena convicção disso. Mas o ouro, né, a joia só vira joia se passar pelo fogo. Exato. É isso, gente. Essa é a natureza que Deus nos fez. Sim. A gente precisa passar pelo fogo. O barro, o oleiro, né? É isso, gente. É essa história mesmo. A gente precisa passar pelo processo. A minha mãe e meu pai são artesãos. Olha que Fazem coisa peças de linda. barro, os dois. Olha que coisa linda. E eu falo isso, gente. O vidro vira peças lindas. Sim. Passando por uma transformação Sim. extremamente Exatamente. dolorosa. Exatamente. E assim somos nós.
E como você falou, Jennifer, a gente não é isso aqui só terreno, a gente é algo muito maior que a nossa mente não é capaz de imaginar. Exato. Então, é isso que eu quero deixar, né? Eu sou um ser como todas que estão e Exato. todas, Que não todos desistiu de um sonho e que não principalmente desistiu de um colocou o sonho, Senhor como direcionador como desse direção. sonho. Isso, e passei por muitas dificuldades. Eu já entrei em supermercado sem poder comprar, gente, a feira dos meus filhos. Isso não é mentira. Eu entrei no supermercado sem poder fazer a feira dos meus filhos. Então, essa história é real e eu preciso falar isso aqui, Sim, porque tudo veio com o sim. propósito de querer sair desse lugar, de ter a certeza, como eu falei, eu li Jó muitas vezes. Muitas. Gente, eu não sei dizer quantas vezes eu li Jó. Disse assim, ele fez para Jó e vai fazer para Isso. mim também. Amém. É isso. Amém. Que história comovente, Antonella. Eu sabia que não seria menos, porque a gente ficou lá, acho que 15 minutos Isso. conversando e já saí de lá assim, regozijada. Não só pela experiência, mas principalmente pelo final ali, quando a gente conversou, né? E como Deus, ele prepara os caminhos, ele prepara as oportunidades. E do mesmo jeito que você falou, né? Ah, foi o encontro do Senhor para mim também. Para Rodrigo também. Rodrigo fica, mas rapaz, mas vê como é que Deus faz as coisas, né? Porque veja como a gente enxerga o Senhor em todo lugar, né? Porque a gente poderia dizer que Rodrigo eu sou muito de conversar, eu chego nos lugares e eu converso mesmo. Então, a gente poderia ter um olhar terreno e dizer, ah, não, porque você é comunicadora, você chega nos lugares falando, mas não. De imediato ele reconheceu que foi o Senhor que Sim, preparou aquele momento. sim, E ele disse de cara, como é que Deus faz as coisas, né, rapaz? Vejam só, a gente só foi almoçar e escutou uma história linda dessa. sim. E eu digo para você, Antonella, continue. Amém. Somente continue. Amém. Porque é um propósito que o Senhor entregou nas tuas mãos e através desse propósito, ele fala conosco. Mesmo se eu saísse dali e a gente não tivesse conversado, eu já tinha sentido o amor do Senhor na minha vida. Amém. Porque isso que você fala, né? A mesa ela tem esse lugar de trazer, de remeter para o que o Senhor fez, né? Sim. Tudo que o Senhor fazia, ele fazia ao redor da mesa. Sim. Quando ele falou ali que ele ia para ser crucificado, foi na mesa. Então a mesa é um lugar de honra, é o altar do Senhor. E muitas Sim. vezes a gente anda negligenciando Isso. muito. E quando eu escutei você dizendo, o meu propósito de cozinhar foi para cozinhar pelos meus filhos, eu disse, nossa, Senhor, me faz ser essa mãe Isso. quando os babies chegarem. Sim, Me faz ser sim. essa mãe que vai querer ali aprender coisas novas, sabe? Porque eu também fui privilegiada de ter essa mãe que estava ali cozinhando, sabe? Que abdicou de muitas coisas para estar em casa, mas que não deixava de acrescentar na renda. Sim. Porque mulher tem disso. Sim, Mulher tem disso. Olha ali uma coisa, vou ter a oportunidade disso Isso. aqui para acrescentar na renda, vou ajudar aqui, vou ajudar. Isso. Então a minha mãe, ela sempre foi muito assim, de fazer uma coisa, fazer outra. Mas ela não abriu mão de estar ali com a gente, cuidando do lar, cuidando da família, sabe? Isso é um valor que tem se perdido demais. Sim. Verdade. Né? As mulheres, elas estão olhando muito lá para fora. Sim. Olhando muito para o que elas podem fazer nos palcos lá fora Isso. e perdendo o essencial, que é os Isso. filhos, né? E eu louvo o Senhor pelo Senhor ter te trazido essa atenção, porque veio dele. A gente não é capaz de enxergar essas coisas, veio dele. Uhum. De enxergar, peraí, eu Amém. tive uma coisa que os meus filhos não estão tendo. Tem alguma coisa errada assim. E te trouxe para esse lugar de eu vou precisar me mexer. Isso. Eu vou precisar me mexer. E uma coisa que eu levo muito daqui é essas suas duas recorrentes. Essas suas duas. Para onde você recorreu. Né? Os dois válvulas de escape. Para onde você Sim. foi. Você foi para sua mãe, mãe me ensina. Sim. A parte material humana. E Sim. Senhor me capacita. Isso. Eu acho que a gente tem que trazer isso para tudo na nossa vida. Foi um exemplo enorme para mim que você trouxe com esse exemplo. Vou buscar ali os recursos, quero aprender ali, preciso buscar ali nas pessoas Sim. terrenas, humanas, mas Senhor é que dá o checkmate Sim. final. O Senhor é que Isso. capacita. Ele capacita. Então eu agradeço demais por você estar aqui conosco. Olha, a nossa técnica lá atrás, ela sempre fala a cada 20 minutos da entrevista. Só que quando ela tá muito empolgada, ela não fala nada. Ela não falou nem um minuto. Ela está lá caladinha, ela não falou nem um minuto. Eu digo, mano, eu já sei quando você está amando a entrevista. Ai, que e quando a bom. entrevista tá assim, porque ela fala assim, 20 minutos.
30 minutos. E vai falando pra eu. Então, Nossa, sim. ela não falou, a falou gente completou nada. 1 hora de entrevista. E ela tá lá Ai, em Manu, silêncio. que lindo! Que bom, que bom. Então, eu só que tenho a bom. agradecer a você por sair de Recife, se prontificou a Via Carpina para nos dar essa honra e o privilégio a vocês, seguidores que estão aqui nos Amém. acompanhando. Inclusive, sigam o Instagram do restaurante, Sim, é @Antonella, com 2 L's, Delícias Italianas. é Isso. maravilhoso, vocês vão se encantar. E visitem também o restaurante. Isso, a loja fica em Boa Viagem, na Rua dos Navegantes, 691, Galeria San Rafael. É uma galeria bem antiga, próxima ali da Feirinha de Boa Viagem. Então, apareçam, falem, por favor, Sim. que me viram aqui, que eu vou receber, assim, de forma mais especial ainda. Vai ser uma honra receber cada uma de vocês que puderem estar lá. Funciona das quartas. A loja funciona de domingo a domingo. A A gente loja. não para. Show. A cantina funciona de quarta a domingo. Sendo que quinta, sexta e sábado ficamos até as 10h30, 11 horas da noite. E domingo, almoço. O almoço em família, com os amigos. Saiu do almoço, culto, já isso, pega. Sai do culto, já pega Já lá o vai caminho direto. e se dirige lá à cantina Antonella. Que legal. Isso. E esteja também aqui acompanhando as nossas plataformas. No Instagram é o @Visão Comunica TV e o meu Instagram @Gene Rocha Consultoria, Gene com 2 N, sem I, tudo é Gene Rocha Consultoria. Esteja também aqui compartilhando e curtindo aqui no YouTube para que esse conteúdo chegue a mais pessoas sejam inspiradas aqui pela história da Antonella. Não deixe de estar ali seguindo o nosso perfil, que tem muitas pessoas que assistem e não Sim, seguem. sim, Então sim. esteja seguindo para você Sim. sempre receber ali a notificação, ativa as notificações, tanto no YouTube quanto no Instagram. E estamos aqui nos despedindo dessa Sim, conversa maravilhosa. sim. Muito obrigada, Antonella, mais uma vez. Obrigada foi emocionante, foi lindo. E já está aqui aberto o convite, tá? Para voltar com a sua sócia. Sim, Que a gente quer ouvir essa história em conjunto agora. Vai ser maravilhoso. Eu tenho E vai certeza ser encantadora também. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar Sim. ainda Amém. mais com isso. Amém. Muito Amém. obrigada, Antonella. Obrigada, Muito obrigada. gente. Obrigada. Esteja conosco. Até o próximo Pode Posicionar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.